Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência da Frase Mobility para a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2026. Agradecemos por se juntarem a nós em mais uma videoconferência de resultados. Antes de iniciarmos, gostaríamos de passar alguns avisos importantes. Esta videoconferência está sendo gravada e, após a conclusão, será disponibilizada em nosso site ri.fraslemobility.com. Contamos com tradução simultânea para o inglês. Para acessá-la, basta clicar no botão Interpretation, representado pelo ícone de um globo na parte inferior da tela. Ao final da apresentação, haverá uma sessão de perguntas e respostas. As perguntas poderão ser feitas de duas formas: via áudio, demonstrando interesse através do ícone Levantar a mão, ou por escrito, através do botão Q&A. Além disso, reforçamos que as informações abordadas nesta videoconferência não são garantia de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Passando rapidamente pela agenda de hoje, eu faço. Na sequência, o Anderson traz a visão geral do trimestre, e a mensagem do CEO, e depois o Emerson detalha o desempenho operacional e a gestão financeira. Mais adiante, o Anderson retoma para comentar o Outlook. E ao final, seguimos para a sessão de Q&A com a participação da Jéssica como mediadora, do Davi Bassichetti, gerente de RI e Finanças da Randon Corp, e dos executivos Anderson e Emerson, perdão. Agora eu passo a palavra ao Anderson, que iniciará a apresentação. Muito obrigado, Mônica. Mais uma vez, bom dia a todos que aqui estão. Obrigado por fazerem parte da nossa videoconferência. Começamos, então, 2026, né? Um ano que começa com a companhia se preparando ainda mais para o futuro. Tivemos entregas muito importantes planejadas dentro do trimestre. Nós tínhamos dois projetos bem desafiadores. Um era a incorporação da Nakata na nossa base de S/4HANA, passando a ser uma filial que permite que a gente vá buscar o ágil da operação da aquisição da Nakata, consolidando assim o marco, a última etapa do processo de sinergia dessa aquisição que foi em 2020. Na mesma unidade, na cidade de Extrema, a gente fez o principal investimento da companhia, que foi executado ao longo de 25 e finalizado em 2026, que é o nosso For Mobility, o armazém com 36 mil posições, 100% automatizados, com 24 robôs, mudando totalmente o conceito de logística, a primeira empresa automotiva com esse perfil de armazém, onde a peça vem até o separador e o separador não vai a peça. Isso é preparar a companhia para o futuro, visto que a gente tem um fracionamento maior dos nossos clientes no seu perfil de consumo e uma frequência maior de entrega. Isso muito impulsionado pelo nível de serviço cada vez mais exigente do aftermarket brasileiro, mas também o custo de capital elevado, em que toda a cadeia busca otimização ao máximo para não sofrer os efeitos, né, da valorização da taxa de juros sobre os seus estoques. Olhando para a tela, a gente vê o guidance, né? Arrancamos com a receita em 1,2 bilhões, um pouquinho retraída comparado ao ano passado, mas tem 3 pontos muito fundamentais: o dólar 10% menor, o dólar médio no período. A base comparativa era pré-tarifas de Trump, o que faz com que os volumes do primeiro trimestre de 2025 trazem uma base muito elevada, porque a gente não tinha as tarifas que fizeram uma retração econômica bem significativa naquele mercado, e nós tivemos uma arrancada planejada bem mais tímida na Nakata por conta dos dois projetos que eu aqui mencionei. Quando a gente olha para o mercado externo, muito favoráveis, né? A gente tem aí os 140 milhões de faturamento no trimestre, muito impulsionado pela Dacomsa, que fez um trimestre maravilhoso. Investimentos um pouco tímidos, começam geralmente o ano um pouco mais tímidos, mas a gente muito confortável enxergar
perto do guidance, e o EBITDA nós sabíamos que o primeiro TRI seria um pouquinho abaixo da mínima do guidance pelos projetos já mencionados, mas favoravelmente recuperável, e a gente tem convicção de que vai superar e ficar dentro da banda nos 4 drivers que aqui estão. Tá? Por favor, Mônica, próximo. Aqui só para enfatizar, então, aqui o dia da inauguração do nosso For Mobility. Nós certamente vamos, esse ano, providenciar nossa reunião do Universo Frase para que essa visitação, esse armazém, totalmente automatizado também possa ser visto pelos senhores. Muito gratificante, um trabalho que durou mais de ano com o nosso time, com a parceria dos fornecedores, e muito felizes com 2 meses e meio, aproximadamente, 3 meses de operação lá. A aceleração e a adoção e o aprendizado e a performance estão bastante aderentes àquilo que a gente imaginava para o business case até o momento. E mostrando o nosso compromisso com o meio ambiente, a gente fez uma atualização tecnológica de 3 subestações de tratamento, 3 ETS nas nossas plantas, a principal delas em Caxias do Sul, que a gente tem osmose reversa embutido. Isso permite que a gente qualifique a água tratada a ponto de ela poder retornar na integralidade para uso das nossas plantas. Isso quer dizer que a gente vai precisar menos água tratada ou água extraída da natureza, a gente vai ter o circuito cada vez mais fechado, dependendo menos de água nova, e sim tratando tudo o que a gente tem dentro de casa. Esse processo é processo de indústria farmacêutica, de altíssima complexidade e tecnologia, mas permite, garante e mostra nosso compromisso com o meio ambiente de cada vez buscar menos recursos naturais e ser mais eficientes ecologicamente também. Próximo slide, aqui eu tenho que passar já para o Emerson, né? E eu volto ao final com vocês. Emerson, contigo. Obrigado, Pontalti. Bom dia a todos. Então, um prazer poder falar um pouquinho sobre os resultados da Fras nesse primeiro trimestre. E eu começo falando um pouquinho da receita. Eu preciso dizer que a gente não tem um orgulho claro aqui de que eu recordo desde 2020, a gente nunca teve um trimestre em que a gente apresentou uma receita em queda, né? E, obviamente, a gente tem todos os argumentos aqui para poder exemplificar e falar, de maneira geral, o que impactou. O Pontalti já referendou e já trouxe alguns desses elementos. Eu vou aprofundar um pouco eles aqui. Obviamente, se a gente entender esse gráfico aqui, ele é bastante explicativo. Nós temos coisas muito boas que aconteceram nesse período que são estruturantes para que a gente possa ter uma companhia ainda melhor no futuro. O que eu quero trazer também e compartilhar é que nós temos algumas coisas importantes dentro daquilo que a gente define como estratégia da empresa. Uma delas, obviamente, é manter um track de crescimento de 2 dígitos, e isso não mudou, e absolutamente não perdemos nenhuma posição de mercado nesse período em que tivemos esses ajustes. A segunda é que nós, sim, cada vez mais somos uma empresa mais global. E isso enseja de que nós teremos mais receitas em dólar ou a conversão das moedas locais em dólar. E por mais que possa parecer paradoxo, nós não temos como contar com a cotação do dólar ou o translate de dólar para reais como um benefício ou um favorecimento ou um detrator da nossa receita. Ao contrário, uma empresa global precisa administrar isso da melhor forma possível, e nós fazemos isso de maneira muito boa quando a gente compara os resultados alcançados, mitigando riscos com relação aos níveis de importação e exportação, instrumentos financeiros quando são necessários, ou tentando buscar uma balança comercial e de moedas equilibrada. Mas é fato de que nós temos guiado no nosso planejamento um dólar de 5,60 e operamos uma média do primeiro trimestre de 5,26. Não preciso referendar aos senhores os níveis que nós temos hoje de conversão de moeda. Isso muda a estratégia da empresa? Definitivamente não muda, porque nós vamos seguir, sim, crescendo receita fora e buscando a melhor forma de poder equalizar isso.
mas sim somos uma empresa que consolida os resultados no Brasil e, portanto, temos esses efeitos de moeda. O dólar, para nós, nesse trimestre, em comparação com o ano passado, nos tirou, né, em termos de conversão de receita, 80 milhões de reais, um pouco mais, ao mesmo tempo que os efeitos de Nakata retiraram da receita 92,5 milhões de reais. Isso eu vou mostrar um pouco mais à frente, isso são uma situação pontual que retoma. E, por outro lado, lado positivo, nós temos uma operação no México que vem crescendo. Obviamente, tem uma série de iniciativas que eu também vou conversar um pouquinho mais aqui, que vão permitir a gente usufruir dos benefícios da integração dessa unidade com as empresas Fras-le Mobility. Aqui mostra um panorama geral, mas vamos ser mais específicos. Vou pegar 3 elementos básicos que explicam um pouco. Aqui está o desempenho da nossa Nakata, do site Extrema, Fras-le Mobility Extrema, onde está concentrada a operação da Nakata. Vejam bem, em 2025 nós tínhamos uma média de vendas base 100 e operamos em janeiro desse ano a 40% dessa base, em fevereiro a 55% e em março a 93%. Adianto aos senhores que em abril ainda não chegamos aos 100% daquilo que nós já operávamos no ano passado, mas já estamos bem mais próximos e estamos acima daquilo que operamos em março. Obviamente, tirar 92 milhões de uma operação que é extremamente rentável, consolidada, ela acaba impactando na distribuição da receita em várias coisas. Por exemplo, a gente percebe que a área de montadora cresceu ou quase dobrou a posição com relação ao ano passado. Absolutamente não tem uma relação com o crescimento direto, embora a gente tenha vendido mais para o OI, sim. Mas tem a ver com esse gap de receita que a gente criou aqui por conta de ter esta operação num momento de estabilização. Da mesma forma, o México, que vai representar entre 25% e 27%, não é os 30%, 31% que nós mostramos nesse primeiro trimestre. Então, de uma maneira geral, a recomposição e as quebras de receita foram impactadas por esse efeito. Mas quero dizer que a Nakata é 20% aproximadamente de toda a receita da Fras-le e, obviamente, essa unidade já está voltando aos níveis normais. São 10 milhões de receita adicional ou de benefício fiscal só por conta dessa integração que nós fizemos. Como o Pontalti falou, é o último step das sinergias que nós vamos capturar de uma aquisição que nós fizemos em outubro de 2020. Então, extremamente necessário fazer esses movimentos e preparando ela para um momento muito melhor no futuro, né? Como vocês já sabem, por conta de toda essa adequação na forma de distribuir e de coletar os produtos da Nakata. Só isso paga o projeto que nós fizemos aqui em aproximadamente 3 anos e meio a 4. Então, existe muito retorno financeiro aqui também nesse investimento. Indo para o próximo chart, a gente fala de um outro vetor que tem prejudicado um pouco a leitura daquilo que é a receita recorrente da Fras-le. Iniciamos o ano de 2025 com volumes bem grandes na área comercial, no desempenho da linha comercial, que em parte é assistida para comércio no Brasil, mas uma parte importante também é exportado, diria inclusive maior do que da parcela que vendemos localmente. Porém, a gente já enxerga movimentos muito bons de retomada de produção, principalmente aqui nos Estados Unidos, e aí as OIs, como um todo, já têm feito revisões dos seus guidances, e vocês podem acessar isso como mercado nos releases que eles apresentam ao mercado de uma maneira geral. E hoje está muito fácil de buscar essas informações. Mas se a gente avaliar esse primeiro trimestre e olhar como um todo, a gente tem classe 8 caindo 8%, perdão, 25% na produção ano contra ano, e com relação ao último trimestre caindo 8% aqui nos Estados Unidos. No Brasil, a gente está falando de 13% no primeiro trimestre em queda de produção, mas já um crescimento com relação ao quarto trimestre do ano passado. Então, os sinais, no geral, são positivos. E essa linha, definitivamente, não perdemos posição, não perdemos market share. Simplesmente tivemos que acomodar as nossas produções de maneira a equilibrar o momento de OI e reposição. No próximo chart, a gente fala também um pouquinho sobre a integração da Dacomsa. E aqui trago um dado atualizado. Já temos hoje mapeado 23,7 milhões de dólares, aqui é dólares,
do que era o business case projetado para 2029 de 14,6. Portanto, as sinergias mapeadas para a Dacomsa estão no nível superior, muito superior do que aquilo que nós previmos quando fizemos a aquisição. E elas vão aparecer quando no DRE? Elas vão aparecer no DRE nos próximos 12, 18, 20 meses, porque algumas delas se materializam ao longo desse ano. E eu vou citar um exemplo. Nós estamos trazendo uma consolidação de compras via as nossas comanufaturas, combinadas com Nakata e principalmente Nakata, a Fras-le Mobility como um todo, mas concentrado na Nakata e Dacomsa, de alguns itens que já colocamos os pedidos e chegam em agosto. Chegando em agosto, nós consumimos os estoques, que são 2, 3 meses, plenamente começam a figurar no nosso DRE em outubro. Mas existem coisas que já chegaram em fevereiro, já está passando os 2, 3 meses de gastar o estoque, já aparecer isso nos resultados. Fato é que nós temos tido bons resultados na Dacomsa. O mês de março foi um mês magnífico, o mês de abril, que não é parte da divulgação desse trimestre, também é um mês maravilhoso, e a Dacomsa cresceu nesse primeiro trimestre 23,3% em comparação ao trimestre do ano passado. Obviamente, não aparece isso no reflexo daquilo que nós temos como consolidado por conta daquilo que eu já mencionei, mas é, de fato, um momento muito bom. Além disso, a gente cresceu rapidamente em linhas que a gente ia tomar mais tempo para fazer. Lembrem que a gente está introduzindo linha de veículos pesados no México e a saída de um competidor, e eu posso dizer o nome aqui porque não é nenhum problema, a saída da First Brands do mercado abriu para nós a possibilidade de alcançar a liderança no México em blocos já nesse primeiro trimestre, mas com um sonho grande de manter e de buscar os mesmos níveis que nós temos de posição de mercado no Brasil, que são aproximadamente, ou melhor, acima de 50% quando a gente fala dessas linhas. Obviamente, a expansão e a oferta de produtos também vai se dando mais cadenciado ao longo dos próximos tempos. Não é fácil implementar uma linha de produto e depois a gente pode falar um pouquinho mais com relação a Dacomsa como um todo. Lembro vocês que isso não aparece unicamente no DRE de Dacomsa. Uns 85% é na Dacomsa, mas o restante está distribuído pelas sinergias que a gente combina nas outras unidades, né? Por exemplo, se a gente faz uma economia no material para produção de fricção, impacta em todas as unidades da Fras-le Mobility no mundo. Indo para o próximo chart, nós temos aqui só uma informação. Nós, nesse trimestre, trazemos ou evoluímos o nosso modelo de apresentar as quebras de receita e aberturas ao mercado, consolidando em 3 grandes blocos: frenagem, direção e conforto e trem de força. Obviamente, isso pela atualização que nós temos nas linhas de produtos e a importância que elas tomam. E a gente vai falar muito dessa forma, porque a gente quer cadenciar e mudar a dinâmica de apresentar e as possibilidades de crescimento dos mercados onde a gente está com essas 3 linhas de produtos. E isso inclui lançar estas linhas de produtos em todas as geografias relevantes que nós hoje estamos. No próximo chart, a gente fala um pouquinho do desempenho dessas 3 unidades, no geral. E aqui a gente vê, por exemplo, o braking, que é frenagem, com uma queda de 1,8%. E essa queda no mercado interno, ainda que possa parecer expressiva, não é resultado das vendas que fizemos, porque houve sim aqui reconhecimentos de receita que ficaram de fora no final do último trimestre, uma vez que o mercado está aquecido. Obviamente tem níveis distintos de competição em cada uma dessas linhas, mas o mercado segue aquecido e a gente continua ocupando e crescendo, ou ao menos mantendo nossas posições de mercado. Em Riding Comfort, a explicação de Nakata é muito óbvia, mas isso obviamente está evidenciado aqui. E no mercado externo, o maior destino dessa linha, que soma 23% da receita, vai para a Argentina, que também teve impactos pontuais lá de vendas. Já na área de powertrain, nós crescemos um pouco, e isso tem aqui itens de Dacomsa e itens de Nakata como um todo. Crescemos, ou dá para dizer que ficamos estáveis aqui. O maior crescimento está fora do país, conectado com o desempenho no México. Indo para o chart que fala um pouquinho de EBITDA, nós tivemos uma margem de 18,8% nesse trimestre, 210 milhões aproximadamente,
obviamente, reflexo de toda a perda de receita. Teríamos, seguramente aqui, a gente fez as contas, mas esses 80 milhões de reais aqui é uma margem boa que na Nakata traz para nós, aqui nos dá pelo menos um ponto percentual a mais, mas obviamente outros setores como pesados, como o desempenho da Argentina poderiam contribuir igualmente para a gente ter um nível mais dentro do que é o centro do que nós expomos como guidance. Isso não é uma promessa, mas é onde a gente direciona a companhia e é onde a gente quer, obviamente, performar. Aqui tem uma explicação com relação ao último ano, a queda de receita. CPV ele está contando positivo aqui, é muito positivo, a gente retomou bons níveis na nossa margem bruta. As despesas de vendas também foram menores, as despesas gerais e administrativas também foram menores, ainda que tenhamos tido aqui outras receitas e despesas no nível distinto aqui, porque não tivemos efeitos não recorrentes esse ano, só no ano passado, então por isso essa diferença. No próximo chart, a gente também fala um pouco sobre o desempenho da geração de caixa e capital de giro. É importante falar que a gente conseguiu aqui ter uma redução, apesar da redução do EBITDA, a gente teve uma evolução importante no caixa nesse trimestre, né, com fluxo de caixa operacional na ordem de 90, quase 100 milhões positivo e um fluxo de caixa livre de 27,5 milhões, com destaque aqui em redução de capital de giro, pagamos um bom nível de dividendos também. Enfim, aqui mostra um pouco dessas rúbricas em detalhe. E também está bem aberto no nosso release de resultados e nas notas explicativas. No próximo chart, falamos um pouquinho sobre dívida, que se mantém muito estável, embora tenha uma redução da dívida proporcional, ela segue muito estável com relação à dívida líquida versus EBITDA, 1,6 vezes, equilibrada, e vocês podem também ver que a amortização dessa dívida se encontra bastante bem distribuída nos próximos anos, portanto, nenhum aperto, nada que possa prejudicar aqui o desempenho da companhia, inclusive a agenda de crescimento da companhia para os próximos trimestres. A relação dívida e caixa também está muito equilibrada naquilo que é moeda estrangeira e moeda nacional. Lembro a vocês que a gente tem uma solidez muito grande nisso e muito equilibrado com dívidas tanto no Brasil quanto no México pela compra da Consa no ano passado. Eu retomo a palavra ao Pontalti e depois me junto a vocês aqui para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Muito obrigado, Emerson. Nada muda, o que eu posso dizer com relação ao nosso outlook. Nosso planejamento já mostrava quais deveriam ser nossas prioridades para 2026. Como todos sabem, dialogam constantemente conosco, da Consa segue prioridade, em função de que é uma aquisição relevante, com muita oportunidade de captura. Emerson já declinou aí números bem favoráveis acima do nosso business case, que à medida que o tempo vai passando e a gente vai incorporando, isso vai aparecendo nos resultados. Tivemos um trimestre muito bom na Consa, temos um ano forte à frente, a valorização do peso mexicano também nos ajuda nesse primeiro momento a trazer mais reais ou mais dólar, como a gente quiser, para dentro da corporação. A reposição Brasil segue resiliente, apesar de inadimplência, que acontece mais na ponta, não no nosso negócio, apesar de postergação quando o ticket é mais alto, a gente entende e monitora sell-out dos nossos produtos com os nossos clientes e estamos muito felizes com o desempenho do primeiro trimestre. Isso é garantia de venda futura, uma vez que a demanda está acontecendo. A linha comercial, apesar de ter tido um trimestre de 2025 muito favorável, ela deteriorou muito a partir do segundo trimestre, ela começa a dar sinais de recuperação. E aí você vai me perguntar, é dinâmica de mercado? Também não é dinâmica, só dinâmica de mercado. A postergação, o backlog de reparação, ele chega a um limite que você não consegue mais postergar. E aí os volumes começam a aparecer de forma gradual, melhores do que nós imaginávamos, e pode ter aqui uma surpresa um pouquinho positiva comparado com o que nós planejamos. A estratégia de crescimento, ela segue forte na questão orgânica,
mas é óbvio que à medida que a gente toma posições de mercado em termos de market share, que é o momento que a gente a gente precisa abrir novas frentes para destravar também o crescimento orgânico. Então, a nossa agenda de M&A permanece ativa, nós estamos avaliando oportunidades como sempre tivemos, a gente nunca escondeu que tem uma área dedicada a isso, exclusiva, está prospectando. Então, como a frase não busca ativos à venda, a gente vai buscar ativos que nos interessam a um plano estratégico de longo prazo. A nossa agenda está sempre em manutenção e a gente, obviamente, à medida que se consolida o resultado da Dacomsa e a sinergia da Dacomsa, nosso apetite vai naturalmente aumentando nessa direção também. Seguimos muito felizes com o que a gente fez na Nakata, apesar do resultado, nós precisávamos passar por isso, nós já planejamos isso, nós tínhamos a consciência de entregar o resultado que entregamos, porque isso, sem dúvida, é coragem para tomar essa decisão e preparar a empresa para o futuro, né? Como disse o Emerson, não perdemos nomeação de clientes, não perdemos posição em prateleira, foi tudo muito bem planejado, afeta pontualmente o trimestre, mas já é passado, não falaremos mais disso nos próximos trimestres. Agora eu acho que eu devolvo para Mônica, né, Mônica? Contigo. Jéssica. Bom dia a todos, obrigada por estarem conosco em mais uma videoconferência de resultados. Então vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta vem do analista Gabriel Tinen, do Banco Santander. Gabriel, vamos abrir seu microfone. Você pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. A primeira é mais para entender aqui um pouco mais dos movimentos de transição, essa mudança do SAP, For Mobility, entender se já foi totalmente endereçado ou se fica alguma coisa remanescente aqui para o restante do ano. E também entender um pouco mais sobre se, além dessa menor alavancagem operacional que a gente viu no TRI, que se afetou de alguma forma também o nível recorrente aqui do SG&A, né? Que a gente viu que ele ficou um pouco mais elevado. Entender um pouco mais a progressão, né, da margem ao longo do ano. E um segundo ponto, se puderem compartilhar um pouco mais dos principais vetores e oportunidades que vocês estão vendo dentro do guidance ainda, com a visibilidade que vocês têm até agora, se puderem dar um pouco mais de detalhe na evolução do mercado norte-americano e se por acaso vocês também têm aumentado um pouco o nível de manufatura, dado esse dólar um pouco mais baixo. Manda aí, pessoal. Obrigado. Obrigada, Gabriel, pelas tuas perguntas. Vou falar aqui bem brevemente sobre o D&A, depois vou passar ao Emerson e ao Anderson. A diferença na comparação, Gabriel, se dá principalmente a redução das receitas operacionais, tá? Dentro do nosso release, inclusive, nós destacamos ali os efeitos. Se tu tirar esses efeitos do primeiro trimestre de 2025, o nosso D&A ficaria bem em linha. Então, aqui são efeitos operacionais pontuais que aconteceram no primeiro trimestre do ano anterior. A gente não tem nada de estrutural aqui de incremento no nosso D&A, muito pelo contrário, em valor absoluto eles ficaram, inclusive, inferior ao trimestre do ano anterior, o que, na proporção de receita, ele acaba ficando similar, dada a redução da receita, mas os impactos foram nas linhas de outros, e essas, muito em decorrência, esses fatores não recorrentes. Vou passar ao Emerson para comentar um pouquinho sobre da SAP, Nakata, a estabilização disso dentro do ano, e depois ao Anderson para falar dos nossos vetores relacionados a guidance e dólar. Tinem, obrigado pelas perguntas, pela participação no nosso call aqui. De fato, já encerramos todo o processo de transição do SAP na Nakata, todo o processo do novo centro de distribuição automatizado já está em pleno funcionamento. Existem, sim, alguns pequenos ajustes que estão acontecendo, mas, como eu mencionei, abril ainda não estamos no 100% e não estamos crescendo ainda as vendas que nós temos planejado dentro da Nakata, justamente por conta desses ajustes ainda. Mas já estamos bem perto disso, já estamos quase perto de 100%. E, reitero, assim, a gente fez uma preparação para isso. Então, no final do ano passado, a gente reforçou alguns estoques para alguns distribuidores. A gente trouxe isso para não perder espaço em prateleira. A gente sabe o quanto é doloroso perder espaço, né? O fato é que a Nakata, em especial, saiu
de participações de mercados que eram bem menos expressivas lá em 2020, quando a gente fez a aquisição. Vou citar o exemplo de amortecedores, que é um item icônico, né, para nós, de 16%, 17%, para aproximadamente 32%, 33% agora no fechamento de 2025, né? E um pouco mais aqui, a gente tem trabalhado, logo a gente está o nosso indicador acima disso e potencialmente sendo líder de mercado nesse produto. Então, de nada muda, a gente está preparando essa empresa para ela poder expandir, evoluir, crescer e, obviamente, passou por essa transição. Mas não tem mais impactos grandes aqui que possam trazer qualquer distúrbio aqui na relação de percepção da receita como um todo, tá? Além disso, a Nakata segue sendo agora o benchmark nosso para a gente poder implementar isso em outras unidades também, né? A gente tem avaliado de maneira clara, em algum momento o For Mobility vai para outros lugares também para nos tornar cada vez mais competitivos, mais eficientes e mais conectados com o nível de serviço que o mercado hoje exige e a prontidão e rapidez para fazer as entregas. Obrigado pelas perguntas. Falando um pouquinho dos vetores de crescimento, a gente acredita que a linha pesada pode melhorar um pouquinho a performance dela ao longo do ano. Estive nos Estados Unidos, há uma expectativa que no segundo semestre vendas de caminhões e trailers possam, de fato, acelerar. Existe um pequeno pré-buy que pode acontecer em função da legislação, não um pré-buy imaginado, idealizado há 2, 3 anos atrás, mas um pré-buy. Ele pode nos ajudar a tracionar um pouquinho volumes. Eu acho que o mercado interno, por estar resiliente, e a gente está se usufruindo do câmbio naquilo que é dolarizado, na nossa estrutura de custo, a gente pode melhorar margens quando a gente olha para o mercado doméstico, seja importando mais com manufaturados ou importando mais matérias-primas para aquelas bases produtivas. Mas eu também me arrisco a dizer que onde tiver inflação, e a gente sabe que vai ter, principalmente nos derivados de petróleo e frete, isso também pode trazer um upside de receita em função de uma inflação imposta por um fator global que a gente não consegue mensurar, mas tem que ser um pass-through. Por sorte, a gente opera aftermarket e é um pouquinho mais fácil, né, de compreensão por parte do mercado quando essas coisas acontecem do que no mercado original. A Dacomsa tem sido um vetor bem importante de crescimento, ela está acima do plano. Emerson já discorreu um pouco sobre fraqueza de alguns players de mercado, a economia está com uma relação com os Estados Unidos um pouco mais forte, a moeda também se fortaleceu. Então, esses são os vetores que certamente já estão sendo endereçados. Lembrando que a gente tem capacidade maior na Fremax no ano inteiro, ano passado foi parcial, a gente fez um investimento importante na subestação, isso é um vetor de crescimento para esse ano. Mas, claro, a gente não sabe onde o dólar vai parar, né? Todos nós aqui podemos, cada um ter a sua opinião, mas a certeza de que todos erraremos. Depende de fatores macro, fatores micro, mas o dólar que eu sempre sonho é o dólar estável, né? Que fica fácil para planejar, fácil para jogar com ele. A frase está muito mais blindada com relação à conversão, mas obviamente que quando você consolida no Brasil, a exposição em moeda internacional traz uma receita mais baixa. E não vejo risco nenhum na conversão. A receita pode talvez não trazer o crescimento que a gente gostaria em função de um dólar mais fraco. Mas a empresa vai permanecer muito defensiva, muito sólida. O mercado da companhia está na rua, está rodando, as pessoas têm que comutar de um lado para o outro, os bens têm que comutar de um lado para o outro. E a gente permanece muito tranquilo com relação à resiliência do negócio e o potencial crescimento que ele traz, não só para esse ano, para os anos à frente. E permite, Pontalti, só adicionar, a gente tem, obviamente, negócios aqui que a gente tem discutido ao longo dos anos aqui, como o AIS, que impactam de maneira muito mais emergente ao longo do segundo semestre desse ano também, que colaboram para uma dinâmica melhor. Além, obviamente, como já mencionou Pontalti, eu já mencionei, temos uns efeitos de buscar posições de mercado com a competitividade que a gente tem agora em produtos, e a combinação dos produtos e a manufatura na Dacomsa, né? Lá temos muito espaço para avançar, para crescer, e a gente tem se focado muito em buscar esses espaços
mencionei aqui o caso das lonas de freio, né? Isso vai ser certamente, não é algo que é relevante no todo, mas é importante para a operação de ganhar o espaço que nós almejávamos, sei lá, em 2, 3 anos, já dentro do ano de 2026. Perfeito, pessoal. Super claro. Obrigado e bom dia. Obrigada, Gabriel. Bom dia. A nossa próxima pergunta, ela vem do analista Gabriel Frazão, ele é sell-side do Bank of America. Gabriel, vamos abrir o seu áudio, você pode fazer a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade aqui no call de resultado. Seria uma pergunta sobre a performance da receita de reposição no Brasil. Apenas checando o entendimento do nosso lado, né, com as informações que o Emerson compartilhou no início do call, mesmo se a gente analisasse as receitas dessa linha, excluindo a Nakata, a receita ainda teria caído no ano a ano. Se a gente pudesse ouvir de vocês quais foram as linhas de produto que mais detraíram o crescimento nesse trimestre, e também o segundo ponto, como está a evolução do ambiente competitivo, principalmente em frenagem, né, que vocês mencionaram que está um pouco mais competitivo no release para o restante do ano. Seriam essas as perguntas. Obrigada, Gabriel, pelas suas perguntas. Vou passar ao Emerson, porque ele já falou um pouco disso no call, mas Anderson, fica à vontade se quiser complementar também. Gabriel, obrigado pelas perguntas aqui. Nós temos uma dinâmica, uma percepção da evolução do mercado muito boa. A gente consegue enxergar no sell-out dos nossos clientes uma evolução boa de vendas, um crescimento moderado ali em torno de 8% a 9% nesse ano, nesse primeiro trimestre, pelas contas que nós temos com eles. Como eu já mencionei, houveram vendas que fizemos no primeiro trimestre que não puderam ser reconhecidas dentro do trimestre, tá? Isso poderia mudar um pouquinho a dinâmica da parte de freios, principalmente no fechamento do trimestre. Nós temos mantido um crescimento muito bom na linha leve e na linha de discos de freio no Brasil, falando de Brasil especificamente, pela adição de capacidade na Fremax, mas ainda seguimos com deflatores na área comercial como um todo, tá? Então, diria também que na parte de controle temos mantido uma certa estabilidade, ainda que nós perseguimos um crescimento e uma retomada da posição de mercado que a gente já teve há 2 anos atrás. Lembro que a Controil foi afetada pelas enchentes no estado e naquele período ela não conseguiu suportar o mercado, abriu ali espaço para competidores crescerem. Embora a gente tenha recuperado isso, ainda não voltamos aos mesmos níveis que nós tínhamos lá há 2 anos atrás. Então, de fato, as linhas que não trouxeram benefício de crescer foram as linhas conectadas com Nakata, linha pesada, e as que beneficiaram mais, né, a linha leve cresceu, a linha de freios de discos de freio cresceu, e a gente tem uma percepção muito positiva da continuidade das vendas nos próximos trimestres, justamente porque o mercado mostra um sell-out muito robusto aqui nesse momento, e ainda que tenha assim nível de competição moderado, eu diria assim, nós não perdemos e não estamos vendo aqui no nosso para-brisa, né, nenhum espaço de perder posição na prateleira dos clientes. Ao contrário, acho que a estrutura que montamos, com as marcas que temos, com o nível de serviço que nós temos, nos fortalece cada vez mais a ocupar mais espaço dentro da prateleira e dos armazéns dos nossos clientes aqui na venda, né? A gente segue nessa direção, isso é uma fortaleza, isso é um princípio de trabalho que nós temos aqui, que não só exploramos no Brasil, mas em todas as geografias. Bom, Totti, você quer complementar um pouquinho sobre o ambiente competitivo, talvez? Tu teve com clientes recentemente, pode colaborar. Não, acho que é um pouco disso. O ambiente certamente está mais competitivo, com esse dólar tem um apetite maior por importação, com esse dólar tem um apetite menor por retração de preços, mas a gente permanece com o sell-out, que é o principal indicador bem positivo, crescimento sobre o quarto passado. A passagem de oficinas ela permanece estável, ela não cresce, mas ela permanece estável pós-pandemia, lê-se muito positivo. E aí a gente tem uma questão de dias úteis também. A gente teve
um reconhecimento de receita menor, porque a gente também instalou o Out-Transport, a gente tem uma precisão maior daquilo que chega no cliente, aquilo que está em deslocamento do sul para o norte, tem um tempo de trânsito que a gente não está reconhecendo na receita, a gente está sendo um pouquinho mais conservador na questão contábil, mas isso foi um efeito do trimestre também, tá? Mas, de fato, não tem nenhum fato relevante de não nomeação ou perda de nomeação de clientes, muito antes, pelo contrário, a gente tem ganhado posições. Competição, a gente está acostumado, né? Por isso que a gente tem 40% do nosso negócio com manufaturado para se beneficiar da importação. Isso beneficia também nossos custos de uma certa forma. E a gente tem condições para brigar de igual com quem queira tentar entrar no terreno que a gente já está instalado. Certo, Emerson Pontati, ficou super claro. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. A nossa próxima pergunta, ela vem da Fernanda, analista sell-side da XP. Fernanda, seu áudio está aberto, você pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo espaço aqui. Eu queria, enfim, mais fazer um follow-up nessas perguntas anteriores. Acho que ficou claro aí, né, a ambição da companhia de voltar no médio prazo para um crescimento num patamar de duplo dígito, mas queria mais entender um pouco o timing, né, dessa trajetória, entender até que ponto isso vai depender um pouco mais de captura das sinergias da Dacomsa, que pelo que eu entendi, enfim, já estão, né, nesse processo intenso aí de mapeamento, mas deveriam se traduzir na DRE entre 12 a 28 meses. E quais outros fatores poderiam ajudar nessa trajetória? Se seria uma recuperação mais clara, né, de mercados externos? E aí também fazer um follow-up nessa questão dos mercados externos. Quando a gente olha para os dados lá nos Estados Unidos, a gente já vê, né, alguns sinais melhores, principalmente olhando para os dados de novas ordens de caminhões classe 8, mas entendo que existe, né, um delay até isso se traduzir de fato em vendas, seja do lado de OEM, seja no aftermarket. Eu queria mais entender o timing dessa trajetória, o filme para o ano e quando vocês esperam aí enfim, uma aceleração mais significativa, se vocês estão pensando em algo como o segundo semestre ou mais no ano que vem. Obrigada. Obrigada, Fernanda, pelas suas perguntas. Emerson, passo para ti para começar respondendo e Anderson pode ficar à vontade para complementar também. Fernanda, obrigado pela pergunta, pela participação. A gente pode ver, a gente divulga a receita mensal, né? Então dá para ter uma ideia boa de como é que a curva foi se comportando nos primeiros meses, né? E eu posso te adiantar, assim, que essa curva continua se comportando assim. Então, enxergar o timing quando é que a empresa volta a ter um sprint de crescimento. A gente tem 3 grandes blocos aqui de receitas que são relevantes. Primeiro a gente poder dar manutenção do espaço que nós já temos e que já ocupamos com os clientes atuais, tá? Absolutamente isso não mudou. Isso é estrutural, isso é um negócio da Fras-le. E, ao contrário, nós ganhamos posição de mercado em algumas linhas. Mesmo naquelas mais competitivas, é o caso dos pesados, a gente ganhou a posição de mercado. Então, está muito blindado isso hoje, não tem nada que nos preocupe que isso possa não acontecer. Segundo, nós temos Dacomsa. Dacomsa, só para trazer, a gente já está capturando algumas sinergias e como elas tomam, como a gente mostra um dado anualizado ali, né? Se eu começo, por exemplo, a usufruir uma sinergia que vai começar a aparecer em outubro, de hoje até outubro do ano que vem são 18 meses, tá? Então, dá para dizer assim, até o final do ano de 2027, não chega a ser tantos meses, a gente vai ter isso muito materializado já naqueles montantes. Isso significa dizer que o EBITDA da Dacomsa ou o EBITDA da Fras-le Mobility tem essa possibilidade de crescer como um todo. Uma parte, obviamente, vem pelo crescimento de receita. E o crescimento de receita, ele é um pouco mais modulado, porque ele tem, em algumas linhas, que avançar, apesar, né, com novas vendas. Então, ganhar atração dessas novas vendas. A gente tem planejado, por exemplo, para o próximo ano, introduzir linhas de produtos novos, como o caso de suspensão, direção e amortecedores. A gente conseguiu antecipar muito rápido esse ano aqui, acelerou, inclusive, o crescimento na linha de lonas pesadas. Isso são
2, 3 milhões de dólares adicional para as receitas. Não é um montante tão grande, mas é importante. A gente vai ter $1 milhão a mais com venda de veículo, de produto hidráulico lá também durante o ano. Então, são coisinhas que vão somando. Esse bloco da Consa, ele é bem relevante e ele está em rota. Então, não tem um time, já está em rota e vai acontecendo à medida que a gente dá competitividade também para produtos novos, produtos combinados, né? Eu já citei alguns exemplos aqui. A gente esperava 10%, 15% de ganho na combinação da comanufatura, e a gente está tendo 30%, 35%, em alguns casos 100%. Né? Poxa, não faz sentido eu botar isso tudo no bolso. Eu preciso jogar um pouco o preço para subir market share onde tem espaço. Tá? Então, esse é um segundo bloco. E o terceiro bloco são novos negócios e participação de mercado. A gente tem participação de mercado consolidada na parte de freios, então é muito mais complexo você ganhar a posição aqui, não tem o que fazer. Mas trem de força, amortecedor, suspensão, direção, ainda seguem zonas, né, de a gente buscar ter participações de mercado mais relevante, além das possibilidades que nós temos de novos negócios, principalmente com a OI na área de frenagem. Ganhamos negócios relevantes na Europa, começo a pontuar esse ano, a somar esse ano. Temos negócios relevantes para a montadora no Brasil, que já está ao longo desse ano crescendo em termos de rampa. Temos novos negócios também com montadoras na parte de discos de freio que começam esse ano. Então, existe uma série de coisas que já compõem receita esse ano e que estão materializadas dentro do nosso guidance. O que não está materializado no nosso guidance? Não está materializado no nosso guidance, a gente tem um dólar de 4,90. Não está. Mas isso, obviamente, tem o reflexo do translate, né, do quanto a gente traz de dólar e converte em reais. Tem. Mas isso absolutamente não muda a dinâmica do nosso negócio, da forma como fazemos negócio e das nossas posições de mercado. E nem da estratégia que nós temos definida para o futuro, porque a gente quer seguindo ser. A gente tem desenhado seguir ser uma empresa mais global, com um espaço fora maior, crescendo receitas fora do país. E tem que conviver com isso, obviamente, né? O que não vai ferir aqui é a dinâmica de margens, tal. A gente é muito rápido, muito adequado em buscar sempre equalizar, embora a gente sempre fala assim, é mais difícil você subir ou equalizar os seus custos, né, quando o dólar sobe do que quando ele baixa, porque demora um pouquinho para retomar. E ainda tem um elemento novo aqui, que é a questão do preço de petróleo, que também afere um pouquinho as nossas matérias-primas, e que a gente tem conseguido equalizar com o preço de maneira muito rápida ao longo desses primeiros meses aqui, né? Observando como é que isso pode impactar daqui para frente. Então, o timing, Fernanda, é bem rápido, assim, ele acontece ao longo do ano, tá? Vai acontecendo, tal. A única exceção que nós não temos controle, não sabemos como é que isso vai se identificar, é a questão do translate do dólar, tá? E a gente observa isso para dar os direcionamentos aqui da companhia no curto prazo, mas no longo prazo a empresa vai continuar sendo uma empresa global, né? E vai continuar crescendo e obviamente, o Pontal te mencionou, nós temos projetos de aquisição que crescem o nosso addressable market, né? A gente consegue enxergar coisas que podem trazer para nós a dimensão de crescer muito mais, como é o caso, por exemplo, de motores que a gente só opera no México, mas que tem possibilidade de operar em outras geografias com mais ênfase. Enfim, tem muita coisa boa para a gente posicionar e a gente vai fazendo isso à medida que a gente vai implementando projetos novos. Mas muitos já estão em rota. Obviamente, o dólar, esse a gente não controla. Pontal, você quer falar um pouquinho sobre mercado externo, só para referendar Eu acho que, disse, Fernanda, obrigado pela pergunta, mas a tua afirmativa ela é verdadeira. A gente acredita que um pouco do pré-buy vai ir para o segundo semestre, mas isso mexe o volume de original. E a economia precisa andar para os bens começarem a circular e o transporte, que é predominante rodoviário, também começar a andar nos Estados Unidos, tá? As tarifas caíram, melhorou um pouquinho o fluxo de entrada de importação no país, nada ainda relevante pré-tarifas. Isso já movimenta um pouquinho mais os portos, já tem que escoar um pouquinho mais as mercadorias, mas a verdade é que existe um desemprego nos Estados Unidos, existe uma percepção menor de poder de consumo, e isso pode postergar um pouquinho a retomada do consumo americano, que é principalmente o principal fator de tração da economia.
que é muito rebocada por caminhões, né? E isso para nós é bastante relevante. Mas a gente vê com melhores olhos também a dinâmica de aftermarket para o segundo semestre. Então, os volumes devem começar a acontecer a partir do segundo para o terceiro trimestre, podendo ter uma ressaca no primeiro trimestre do ano que vem com relação aos veículos originais. Então, se haverá um pré-buy, também haverá uma ressaca no primeiro trimestre de 27 para os veículos originais, né? Isso vai ter que se confirmar nos releases e nos volumes que a gente tem exportado. Super claro. Obrigada, Emerson Obrigado, Pontalti. Fernanda. Obrigada, Fernanda. A nossa próxima pergunta, ela é da analista sell-side Luísa Mussi, do Banco Safra. Luísa, vamos abrir seu microfone. Você pode prosseguir. Bom dia. Perguntas aqui. A primeira sobre o working capital, né? Tentando entender ali se ainda tem mato alto aqui, como é que a gente pode pensar nessa linha para o ano. E uma segunda aqui, um follow-up, né? Vocês comentaram aqui que a passagem por oficinas ela segue bastante estável, mas como que vocês estão vendo assim, o ticket médio que está sendo gasto pelos clientes, né? E só aproveitando também, se vocês puderem dar uma leitura aí sobre o novo frame de tarifas, né? Essa queda aí das tarifas de produto brasileiro, mas a nova Section 232, como é que vocês estão pensando? Obrigada. Luísa, obrigada pela sua pergunta. Vou passar ao Anderson, pode ser Anderson comentar um pouquinho sobre capital de giro e mercado dos Estados Unidos, a seção 232, tarifas. Perfeito, posso sim. Então, capital de giro, a gente tem fez, na verdade, um belo trabalho em 2025. Ainda há resquícios, né, de que a gente pode melhorar ainda mais isso ao longo deste ano. O trimestre já mostra isso. Bastante diligentes, ampliação de prazo de pagamento com fornecedores com a combinação de sourcing, melhoria através de inteligência da qualificação dos nossos estoques. Então, o nível de aderência à demanda está mais colado também. A gente passou por um momento difícil ano passado, estoque de um lado, tarifa do outro, mercado aberto na Argentina. Então, tudo isso vai trazer benefícios. Eu acredito que ainda há mais espaço para que a gente seja financiado pela cadeia de fornecimento. Usamos ferramentas financeiras importantes no México. Então, projetos estruturantes, eles ficaram no ano passado, mas ainda há coisas que certamente virão e nós temos targets de melhoria ainda até o final do ano da necessidade de capital de giro. Estados Unidos, assim, a seção 232, ela permanece ativa para as nossas linhas de produto, ela não impacta tão diretamente os nossos negócios, porque o que é submetido a isso é uma pequena parte. Lembrando que a tarifa de reciprocidade ela ficou em 10% harmonizada para todos os países, o que para nós não é ruim, é bastante bom, porque coloca todo mundo dentro desse mesmo regramento, e a China já tinha 25, passa a ter 35. Então, a nossa exportação para os Estados Unidos ela não está ameaçada. Mas a beleza de tudo isso é que nós temos uma planta que é vizinha, né, que é o México, que ainda não tem capacidade suficiente para explorar de forma rápida. A gente está explorando de forma ainda tímida pela capacidade instalada, mas nós temos planos muito ambiciosos que o Emerson está liderando, que é de navegar aquele mercado de uma forma muito distinta nos próximos anos. Nós estamos iniciando por motores, com boa perspectiva, com excelente aceitação de mercado, mas temos que nos qualificar. Temos que trabalhar informação, tem que trabalhar catálogo, tem que trabalhar disponibilidade, tem que trabalhar feature da peça. Então, tem uma jornada de médio prazo, mas eu vejo ela com excelentes olhos aí na frente, Luísa. Tá? Obrigado pela pergunta. Eu não sei se eu perdi algum ponto, mas eu acho que não. Eu tinha perguntado só sobre a questão do ticket médio ali, né? Que a passagem Sem por dúvida, oficina... Luísa, bem lembrado. Sim, assim, o pessoal de pneus, se vocês têm contato com o pessoal de pneus, eles sofreram muito. Quem tem itens de alto valor agregado tem uma postergação de manutenção, sim.
Então, em vez de trocar, dá para rodar mais 1.000 quilômetros, mais 2.000 quilômetros, alguns itens, isso é possível. Mas os nossos itens são não eletivos. A gente sempre fala que amortecedor ele pode ser postergado. Mas quando o amortecedor é postergado, você vai ter, sei lá, 2.000 quilômetros, 3.000, 5.000 quilômetros à frente, você vai poder fazer essa substituição. Mas aí o ticket vai ser mais alto. E você talvez tenha que trocar uma bucha, talvez tenha que trocar um pivô, talvez tenha que trocar uma bandeja, porque danificou pelo mau uso ou pela má condição de amortecimento do componente. Então, a gente percebe, o pessoal de pneus já está fazendo isso, tem postergado, mas ao mesmo tempo gera um backlog ali na frente. Esse comportamento já vem desde o final do ano passado. O que é mais importante para nós, Luiz, é medir o sellout. O sellout dos nossos itens com os nossos clientes está positivo no trimestre, e isso é muito bom, muito favorável. Porque as nossas marcas são desejadas. E lembrando, quem abre a carteira não é o aplicador, mas quem se incomoda se coloca uma peça não qualificada é o aplicador. Então, ele não vai pelo comportamento, pela história, ele dificilmente sugere peças de qualidade suspeita ou de menos reputação, porque é o serviço dele, que também tem um valor importante, que está em xeque. E a gente fala de pequena diferença, Luiz, aqui entre um item que é qualidade das nossas marcas versus uma qualidade inferior, né? Então, às vezes, isso no montante geral não tem uma soma tão grande, e, obviamente, o reforço da marca, da posição de marca, da presença de marca, isso é dia a dia. Isso a gente gasta sola de sapato, visitando oficina, explicando isso, gasta com mídia, promove marcas, são marcas de décadas, né, de reputação alta. Então, isso são legados importantes na nossa estratégia como um todo, né? Tá ótimo, Obrigado. pessoal. Obrigada. Obrigada, Luísa. A nossa última pergunta, ela vem do analista sell-side, Marcelo Mota, do JP Morgan. Marcelo, seu microfone está aberto, você pode prosseguir. Obrigado, Jéssica. Bom dia, pessoal. 2 pontos. O primeiro aqui, uma clarificação na parte de OEM doméstico, né? Acabou sendo, enfim, um número bastante forte. Vocês comentam aqui no release que tem uma parte das OEMs reestocando, né? Então, só entender se é só isso mesmo, ou se a gente pode esperar, de repente, um patamar de receita, seja por né, alguns contratos novos, talvez alguma coisa que ajude a manter, talvez, esse patamar mais perto de 100 milhões do que a média que a gente vinha rodando ali, sei lá, quase, né, na casa de 50 milhões. Então esse número chama um pouco a atenção, só entender exatamente se tem alguma outra coisa por trás. E na parte de margem, né, enfim, obviamente tem muito moving parts, mas entender um pouco como é que esse câmbio aí, enfim, afeta a margem de vocês, o que dá para fazer para mitigar, né, entender quando vocês fizeram o guidance, se não me engano, vocês falavam num câmbio de 5,60, né, e dado a apreciação aí que a gente viu, apesar de não saber se fica nesse nível aí abaixo de 5 ou não, entender como isso poderia impactar aí um pouco o que vocês estavam pensando de margem e como mitigar. Obrigado. Obrigado, Mota, pelas suas perguntas. Vou passar ao Emerson para falar um pouquinho sobre o mercado aí e também impacto de câmbio na nossa margem. Mota, obrigado pela participação, pela presença aqui, pela pergunta. Vou começar pelas margens, tá? Uma das coisas mais distintas quando a gente desenha estratégia e quando a gente está definindo aqui o dia a dia é como é que a gente vai manejando as bolinhas aqui ou girando os pratinhos para que nada caia, né? E de fato, o câmbio sempre é uma delas, né? A gente tem tido um sucesso grande de ter um equilíbrio grande entre o que nós importamos e exportamos. Obviamente, as exportações ainda são maiores, né? Por isso que o dólar, às vezes, nos pega, nos dá uma rasteira, né? Quando ele tem essa apreciação tão rápida como aconteceu agora. Mas, por outro lado, a gente vai equilibrando isso pelos custos, né? Então, eu diria assim, a gente não teria nada hoje para dizer que mudaria a dinâmica de margens por conta de câmbio, tá? Porque a gente vai negociar, vai discutir. Os contratos que a gente tem que possam estar influenciados, eles têm uma dinâmica de reencontrar eles a cada 6 meses, que poderia ter ali alguma coisa, mas, por outro lado, a gente também consegue comprar matéria-prima, a gente é uma empresa que compra globalmente muita coisa, então a gente consegue em 2, 3 meses equalizar o nível de margem ali para um patamar que está mais adequado
O que aumenta, sim, como o Pontalti já mencionou, às vezes você tem um aventureiro que vai trazer mais importação, que vai trazer... mas isso é meio que regular no mercado, né? Você tem várias coisas, o câmbio é um dos fatores, mas você tem que ter distribuição, tem que ter presença de mercado, reputação, marca, enfim, são coisas que a gente tem muito blindado em termos de nível de serviço, marcas reconhecidas, presença de mercado, capacidade financeira, enfim, capacidade de fazer promoções, de alavancar as vendas, né, de forma não só no preço, mas também buscando promoção, criando outros elementos que possam tracionar mais a venda. Então, realmente, margem, o nosso patamar que nós desenhamos como guidance está muito forte. Retomada de receita deve sim levar as margens para o patamar mais dentro do range que nós colocamos. A receita ela é mais complicada de prever, né? Porque a gente também pode crescer posição por ter mais competitividade, estar comprando num câmbio menor, né? Acelerar aquilo que a gente vem fazendo, como a gente mencionou aqui, principalmente linhas de suspensão, direção, amortecedores, que a gente pode ainda tracionar um pouco mais com a competitividade que eventualmente o câmbio traz. Então, é um pouco disso quando a gente fala de câmbio como um todo, né? Mas eu reitero, a posição da companhia é crescer fora do país, né? Isso é um dos elementos que a gente tem, é um dos pratinhos que a gente tem que manter girando lá e fazer o melhor para poder se manter competitivo, e realmente isso não é uma das zonas que nos tira o sono, aqui o Pontalti pode complementar, mas não é. Com relação ao I, a gente teve uma venda um pouquinho maior, sim, nesse trimestre, pontual por algumas linhas, e a gente tem adicionado novos negócios, como eu já mencionei, tem negócios novos aqui com Stellantis, tem negócios novos com cliente importante na Europa, tem negócios novos com cliente nosso mérito nos Estados Unidos, tem coisas novas acontecendo que compõem aquela ideia nossa de ter vetores aqui que podem permitir a gente crescer num patamar de 2 dígitos, como a gente menciona sempre aqui ao mercado, né? Então, existe uma dinâmica um pouquinho mais favorável, mas a composição geral, que hoje deu 13% de venda para o OI, isso basicamente foi devido a gente ter 90 milhões a menos de venda na Nakata. Quando você coloca esses 90 de volta, você vai voltar lá ao OI 7, 8% do que é o patamar da companhia, né? Então, não tem uma dinâmica que mude muito aquilo que é a empresa. Ao contrário, a nossa estratégia está alavancada em crescer de maneira gradativa e mais forte, mais rápida na reposição. Pontalti, se quiser complementar algum ponto aqui com relação a câmbio, o que tu vê de competição, fica à vontade. Perfeito, acho que já cobriu, Emerson. Tranquilo. Obrigado, Mota, pela pergunta. Obrigado, Pontalti. Obrigado, gente. Obrigado, Mota. Obrigado, Mota. Bom, eu encerro agora então a sessão de perguntas e respostas e eu passo a palavra ao Anderson para fazer o encerramento. Muito obrigado aos nossos investidores. Bom revê-los aqui. Obrigado pelas perguntas. Obrigado ao time da Fras-le por mais um trimestre. O pessoal de RI que preparou sempre esse material com vocês. Nossos canais estão extremamente à disposição para qualquer dúvida que possa ainda ter permanecido. A gente continua ativo. Mariana aí quase voltando agora, né? Mariana também já volta para o time, depois de licença maternidade. A Fras-le segue forte, gente. A gente fez projetos bem estruturantes e importantes. A gente tem coragem de encarar esses momentos. A gente entendia que era o momento certo de fazer esse projeto. Fizemos, executamos. Trimestres fortes virão à frente, a gente não tem dúvida. A tese, a resiliência, o crescimento, os fundamentos não mudaram. A gente está muito convencido de que nós planejamos para 26 a gente vai entregar. Mais uma vez, obrigado a todos e um ótimo resto de dia.